E aí, gente, tudo bem? Professor Goico mais uma vez aqui para vocês hoje, né? Estamos aí já em junho, olha que coisa, hein? Que loucura que tá a situação do mundo, né? Vários protestos rolando aí, é uma situação que vocês estão vivendo, claro, sempre estão vivendo, mas agora um capítulo muito especial da história, né? Vamos ver o que acontecerá nos próximos capítulos. Na nossa aula de hoje, então você aí do primeiro ano, né? Nossa aula de hoje nós falaremos sobre a formação dos Estados Nacionais. Professor, mas o que são os Estados Nacionais? Vamos lá. Os Estados Nacionais, gente, uma grande marca, né, dessa nova formação aqui, vai justamente contra aquilo que o feudalismo impunha. O que o feudalismo impunha? Muito fácil. Você tem que lembrar que lá no feudalismo, a característica política principal era a descentralização política. Por quê? Cada senhor feudal tinha o poder sobre suas terras. Existia a figura do rei? Não. Mas aqui, nos Estados Nacionais modernos, a situação será diferente. Por quê? Vocês viram então na semana passada todo aquele cenário de renascimento comercial, renascimento urbano, viram o surgimento da burguesia, né? Aquela classe, né? Aquela camada social de comerciantes. O que acontece? Aqui, essa burguesia, ela almeja chegar ao poder. Como é que ela vai chegar nesse poder que ela tanto deseja? Apoiando os reis. Então, os reis que antes não tinham poder político, agora começam a ter a sua moral elevada, principalmente, né, por conta dessas cruzadas, dessas expansões territoriais, mas também, é claro, por conta da crise do feudalismo que vocês viram semana passada, entende? E aí o que vai acontecer? Justamente essa crise, essa treta toda, acaba fazendo com que a burguesia aqui, ó, com dinheiro, o que essa burguesia com dinheiro passou a fazer? Investir no poder político dos reis. Então agora nós teremos uma união de poder real, real entenda como um rei, com a burguesia. E a partir disso irão surgir os Estados Nacionais modernos. Modernos porque eles são uma marca da Idade Moderna. Quando começa a Idade Moderna? Com a queda de Constantinopla, em 1453. Tudo bem? Então a partir disso nós veremos a Idade Moderna. Tá? Então esse é um ponto importante. Feudalismo, descentralização política. Estados nacionais modernos, centralização política. Tudo bem? Isso é uma característica que você não pode se esquecer, tá? Porque é uma grande diferenciação do Estado. Então agora nós teremos um Estado, uma espécie de um país com fronteiras bem definidas, nacionais. Então aos poucos começa um pensamento de nacionalismo, não é de nação ainda, mas ainda assim vamos lutar para defender os nossos próximos aqui. E isso será uma questão que será um dos fatores, por exemplo, para a reforma protestante, que nós veremos em breve. Né? Então, eu não vou lutar pelo meu irmão religioso, eu vou lutar pelo meu irmão de terra. Entende? Então são questões aí que vocês precisam tomar bastante cuidado. Tá? Então, estados, um país, no caso, nacional, essa ideia de fronteiras bem definidas, de criação de um povo, e moderno em virtude da Idade Moderna, e para a época era visto como algo revolucionário, algo novo, tá? Vamos ver os principais, né, que nós estudamos. Claro, se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá no meu Instagram, @profgoicomédica, e mandar a sua dúvida. Pode tirar foto, quer tirar foto da aula? Tira a fotinho da aula, posta lá, marca o colégio também, tá bom? Não esquece disso. Vamos lá. Olha então aqui 4 países. Professor, mas você falou que era na Idade Moderna. Mas olha Portugal. Portugal foi formado em 1249, no século XIII. Século XIII era a Idade Moderna? Não. Mas ocorreu a formação do Estado Nacional Português. Entende? Do país Portugal. Então, claro, nós normalmente, né, você conseguirá localizar nos textos Estado Nacional Moderno, mas pode aparecer sem problema algum a formação dos Estados Nacionais. Tá? Então, às vezes, em edital de vestibular, de uma avaliação seriada, aparece lá a formação dos Estados Nacionais.
Então, é justamente isso aqui, tá? Por quê? Portugal é o primeiro, e isso dará algumas vantagens para Portugal, que nós veremos lá na aula de expansão marítima em breve, tá? Justamente essa unificação aqui, né, quase 200 anos antes dos outros países, acabou gerando uma série de vantagens a Portugal, tá? Então você acompanhará mais para frente essa aula sobre expansão marítima comercial, religiosa, tá? França, 1453, porque vem a Guerra dos 100 Anos. Já ouviu falar da Guerra dos 100 Anos? Vamos falar hoje também. Inglaterra, a Inglaterra teve um problema, né, uma treta bem grande, que foi justamente a unificação acaba sendo fruto de um casamento entre famílias, né? Então, um casamento político. Olha que coisa, né? Um casamento determinando se o país será unificado ou não. Então, de duas famílias. Eu vou te mostrar quais eram essas famílias. E a última a se unificar, né, dessas potências da época da Europa, da época aqui do século XV, né, e tal, pensando nesses três aqui, foi a Espanha. Professor, mas a Espanha já não estava no mar, já não se lançava ao mar, né, praticava expansão marítima? Sim, aí é que está o ponto. A Espanha praticava essa expansão marítima, mas ainda faltava uma regiãozinha ali no sul que não conseguia unificar. E aí essa unificação acabou sendo aqui em 1492. Tá? Então não se engane e pensar assim, a Espanha é a mais atrasada. Não, longe disso, na verdade. Tanto é que as potências do século XV e XVI foram justamente Portugal e Espanha. Como é que eu tiro essa conclusão? Só você pensar nos colonizadores. Quem eram os maiores colonizadores aí do século XV e XVI? Portugal, América, né? A parte da América, e a Espanha, uma outra parte aqui da América. Tudo bem? América Central, América do Sul. Tudo bem? Então se atentem a isso. Vamos começar com Portugal então, para começar a clarear a ideia na sua mente? Vamos lá. Olha aqui, ó. Portugal. Portugal, gente, na verdade os caras vão surgindo ali o país de acordo com tomada de terra de um lado, doação de terra de outro, guerra ali no meio. Vamos começar aqui, ó. Coloquei, surge após contato com um rei católico da Península Ibérica. Então aqui eu quero te mostrar justamente esse ponto aqui. Olha Portugal. Isso aqui é Portugal totalmente unificado. Toda essa região aqui, ó, em laranja aqui, e até essa parte amarela de Granada, é o que nós chamamos de Península Ibérica. Tá? Então, os povos ibéricos é a galera que vem dessa região. Os países ibéricos, normalmente nós falamos que são Portugal e a Espanha, tá? E tem mais aqui para cima os chamados castelhanos, né? Que aí tem toda aquela treta lá na Espanha com o povo catalão, tudo bem? Porque ocupa a chamada Catalunha. O que os caras querem na Catalunha? A independência da Espanha. Então, separar a Catalunha da Espanha, tá? Esse é um conflito separatista bem tradicional. Então, assim, se atentem a esses pontos que podem puxar até para a atualidade. Granada terá uma participação importante na Espanha. Mas olha aqui, então Portugal, nessa regiãozinha curtinha aqui, temos destaque para Porto e para Lisboa. O que eu quero te mostrar disso? Que boa parte dessas terras foi fruto de uma doação de terras. Então, esse condado portugalenses. Por quê? Aí que tá, né? Ocorreu aqui uma luta contra os mouros. Quem eram os mouros? Os muçulmanos. Porque essa região da Península Ibérica, ela foi ocupada, né, pelos muçulmanos, pelos sarracenos. Lembra desse termo, sarracenos? E justamente começa a chegar católicos, por isso eu destaquei o católico lá para você, tá? Quando vão chegando esses católicos ali, querem expulsar esses povos muçulmanos da região. Então, vão buscando fazer alianças com reis, com guerreiros, com líderes de outras regiões.
E aí que justamente o Henrique de Borgonha, aquele nobre francês que vocês viram ali, acabou ganhando do rei o condado portugalenses. E depois o Borgonha acaba doando para o seu filho essa parte do condados portugalenses. Tudo bem? Então, após isso, né, quando o Afonso Henrique, que era o filho do Borgonha, começa então a de fato governar naquelas terras, ele parte para uma expansão. E essa expansão é justamente visando, vou voltar no mapa, conquistar essa parte mais ao sul aqui, né, desse condado portugalenses. E quando ele vence e expulsa esses muçulmanos, o que vai acontecer? Nós teremos então a formação do Estado português. E aí sim teremos um país conhecido como Portugal, um Estado moderno. O que é o moderno, né? É um Estado com poder centralizado, onde nós teremos uma figura do rei, uma figura muito atuante da Igreja Católica e também da burguesia buscando poder. Tá? Então nós teremos aqui basicamente um Estado católico, um país católico, um reino assumidamente católico ou cristão. Tudo bem? Tá? Então assim que acontece esse processo de formação de Portugal, beleza? Claro, tem muito sangue derramado aqui, né? Mas assim, só para você ter uma base, né, de como surge Portugal, tá? Depois aqui nós vamos avançar aí 100 anos, um século, para falar desse conflito, que é um conflito clássico aí, né, na mesa, todo historiador ouve isso nos almoços de família, né, aquele famoso tio que chega, quantos anos durou a Guerra dos 100 anos? Aí aquela pegadinha clássica, né, porque se a pessoa não sabe, ela fala 100, né, aí sempre tem lá o historiador para falar 116, tio, ei, você sabe, todo ano você faz a mesma coisa, tio, todo ano, mas vocês sabem como é que é a vida, né? A gente tem que passar por essas provações, né? Olha aqui, gente, Guerra dos 100 anos. Guerra dos 100 anos é um conflito um dos mais longos já registrados na história, mas não pense que o conflito foi lutado dia a dia durante 116 anos, tá? Existiam tréguas, existiam intervalos de paz de décadas, tá? Mas ela acaba tendo essa duração tão longa por conta aí do tratado para finalizar a guerra, tá? Que acaba se estendendo por muitos anos, né? Então aí dura mais de um século o conflito. Então, por favor, não pensem que várias gerações ali dia a dia ficaram se matando, tá? Não era bem assim. Bom, dois motivos aí de destaque para nós entendermos a Guerra dos 100 anos. Por que ela começa? Disputa de terras entre dois países que ainda não são estados, mas estão em processo de se tornar um, Inglaterra e França, arqui-inimigas, Inglaterra e França. Tá? Então, ao longo aí, principalmente aqui, a partir do século XIV aí, nós teremos vários grandes e pequenos conflitos envolvendo França e Inglaterra. Tá? Primeiro fator, região de Flandres. Região de Flandres é uma região rica em comércio. É uma região rica principalmente nessa produção têxtil. Então isso é muito importante porque, embora houvessem as manufaturas, a Inglaterra estava interessada nessa produção têxtil. Uma vez que a Inglaterra possuía lá, você deve se lembrar, principalmente a criação das ovelhinhas, por conta da lã, tá? Não esquece da lã. O que vai acontecer? Nessa região de Flandres, então, não é fronteira de Inglaterra e França, tá? Não pensem nisso. E aí, justamente, os caras buscam explorar essa região. Pertence a quem? A Inglaterra vai falar que tinha povo seu ali, então pertence a ela. A França vai falar que também tinha povo seu ali. É uma região da França, praticamente. Tá? E aí? Como é que vai funcionar essa bagaça toda? Teremos que mudar algumas situações, né? Então é um fator para o conflito. Segundo, rei francês morre. Os caras queriam puxar um rei inglês para assumir. Não, que é filho de não sei quem, é sobrinho de não sei quem. E aí? E aí teremos um outro problema também. Então, dois fatores. Disputa aqui pela região de Flandres, uma região rica no comércio, tecido, comércio. Quem se interessa pelo comércio? A burguesia.
tá? E outro é a sucessão do trono. Então percebam, nós temos aqui um fator econômico e um fator político. O Estado Nacional é fruto da união da burguesia, que detém o poder econômico, com o rei, que detém o poder político. Economia, política. Tudo bem? Vamos lá. Várias batalhas aqui. Os ingleses, ao longo de boa parte da guerra, foram destruindo os franceses. Os franceses não tinham força para se manter ali, até porque não tinha uma política organizada, nada disso, né? E a Inglaterra foi avançando. O que ajudou a França neste momento de guerra? Quero ver se você lembra aí. Falou-se muito, né, quando começou a pandemia agora. O quê? A peste bubônica. Justamente. Então a França contou com esse aliado, né, indireto, claro, né, que foi a peste bubônica. Né? Então até aparece esse meme aqui, olha lá, ó, ninguém, ratos do século XIV, só pum! E aí vem a peste bubônica. Claro, olha que bonitinho o ratinho, né? Uma vez que a peste bubônica teria se iniciado, vocês já viram isso na semana passada, tá? E aí eu vou te mostrar aqui um mapa que reflete justamente o avanço dos ingleses até a chegada da peste aí, ó. Vamos pensar aqui, ó. 1337, olha a França laranjinha, olha a parte que dá Inglaterra. Ó Flandres, Flandres está aqui em cima, ó, bem próximo da Inglaterra, mas não tem fronteiras com a Inglaterra, tá? Olha aqui, 1337, 1360. Repare que os ingleses estão avançando pelo território. Provavelmente nesse intervalo de 1360 em 1429, percebam que os ingleses foram subindo. Olha a região verdinha aqui, ó. Mas no intervalo de 1429 e 1453, aí tenham certeza que esse carinha aqui entrou em ação por conta da peste bubônica, tá? E aí, provavelmente isso acaba expulsando ou exterminando os ingleses dessa região, e os franceses passaram a ocupar essas terras. Tá? Quais as consequências disso? Unificação da França. Então, em 1453, nós teremos a unificação francesa. Esse é um ponto para você não esquecer. Vamos entender um pouquinho desse processo de unificação francesa? Vamos lá. Aqui, surge a partir da Guerra dos 100 Anos, então isso você tem que guardar aqui na sua cabeça. A peste auxiliou a França indiretamente, porque exterminou 1/3 da população europeia, né? Então lá muitas pessoas morreram por várias razões. Ignorância, porque uma coisa que era muito comum, gente, morria uma pessoa rica lá, né, com a peste, a galera doava as roupas da pessoa. Se tivesse contaminado, todo mundo que tivesse contato ia se contaminar também. Né? Então foi uma fase mesmo de grande medo, de grande terror, tudo bem? Tanto é aí que tivemos várias mudanças posteriores, questionamento à religião, pô, se Deus é tão bom, porque tem tanta gente morrendo, né? Vários desses aspectos. E aqui veio uma disputa política entre dois grupos, os Armagnacs e os Borguinhões, que eram contrários ao rei Carlos VII. Professor, então tinham 3 grupos diferentes? Sim, só que 2 deles, Armagnacs e Borguinhões, se uniram para lutar contra o Carlos VII, tá? Contra então o rei francês. E aí é que apareceu a Joana d'Arc, uma mulher camponesa, guerreira, muito religiosa, que teria sido até mesmo intitulada como louca. Porque ouvia voz e tudo mais. O que vai acontecer? A Joana d'Arc acaba lutando junto com o Carlos VII, liderando o exército de camponeses, e devolve o trono para o Carlos VII, o trono francês. Qual que é o problema? Então nessa luta até os ingleses apoiaram aqui os Armagnacs e os Borguinhões. Claro, inimigos, né? Qual que foi a grande treta aqui? Isso que eu ia puxar para você. A Joana d'Arc passou a ter uma moral muito maior que a do rei. Qual foi o medo desse rei Carlos VII? Perder o poder. O que ele fez? Trai a Joana d'Arc. Aquela clássica história, né? A Joana d'Arc então vai para uma armadilha, né? Para uma
de fato uma armadilha mesmo, onde esperava lutar contra soldados. Ó, Joana d'Arc, manda seu exército para lá e tal. Quando ela chega na região, ela está cercada. Ela é capturada, né, os ingleses auxiliam nessa captura, é julgada, né, e condenada por bruxaria, né, por heresia, e é queimada na fogueira. Tudo bem? Então, claro, Joana d'Arc aqui nesse momento, ela foi esquecida, apagada da história, quando os caras recuperaram a história da Joana d'Arc, na Revolução Francesa, porque precisavam de um símbolo, de um mártir para a República. Né? E aí foram lá nos arquivos, encontraram a Joana d'Arc. Tá? Então aqui esse é o fato que marca a unificação da França como país. E aí depois vem a Inglaterra, né, que tem uma disputa aqui de duas famílias, Guerra das Duas Rosas, que é a família da Rosa Vermelha, chamados, né, o sobrenome da família Lancaster, contra dos York, da Rosa Branca. Por isso que é Guerra das Duas Rosas. Como é que resolveremos isso? Casamento político. Né? Então, após essa batalha de Bosworth, vem justamente o Henrique VI, vence aqui o Ricardo, né, da família dos York, e acaba para então pacificar a situação, casando-se com a Isabel da família York. E aí vem uma nova dinastia, a dinastia Tudor, a dinastia que controlará essa Inglaterra unificada. Né? Então vejam aqui as rosas e lá a rosa de Tudor, tudo bem? Tudor fica muito conhecido por conta, claro, do rei Henrique VIII, filho aqui do Henrique VII. Tudo bem? Olha aqui a Inglaterra, então eu trouxe esse mapinha para mostrar para vocês o que é a Inglaterra, o que é País de Gales, o que é a Escócia, o que é a Irlanda do Norte, o que é a Irlanda, tudo bem? E as bandeiras, né? Então essa aqui é a bandeira mais tradicional da Inglaterra. Então quando os caras unem a bandeira da Inglaterra com a da Escócia, forma a Grã-Bretanha. Quando unem com a Irlanda do Norte, forma o bendito do Reino Unido. Então assim, se atenta a essas bandeiras para vocês não saírem falando que tudo é Inglaterra, que não é tudo Inglaterra. Tudo bem? E para fecharmos essa aula então, vamos falar da Espanha, curtinho. Por quê? A Espanha tem dois processos ali também. Primeiro, casamento político, né, justamente com a Isabel da província de Castela, com o Fernando da província de Aragão. Só que ainda assim, vou te mostrar agora no mapa, aqui ó, lembra que eu mostrei lá atrás? Castela aqui e tudo mais, né? E Aragão. E aqui essa região de Granada, amarelinho, é onde nós tínhamos justamente a presença dos muçulmanos. Quando é que esses muçulmanos, esses sarracenos, esses mouros foram expulsos? Na Guerra de Reconquista, que é no ano de 1492. Por isso que após a Guerra de Reconquista e a expulsão desses muçulmanos, a Espanha é formada como país. Tudo bem? Espero que você tenha acompanhado. Qualquer dúvida, manda lá no meu Instagram e continue estudando, beleza? Estamos com saudades. Fique em casa, valeu. Beijo do Goico, gente.